E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. No programa de hoje teremos muita coisa boa, como sempre. Eu aqui, você aí e ainda um toy makeover para você aprender o quê? Você não sabe o que é um toy makeover? Tem uma dica de cinema para você. É o Rocketeer. É um filme que na minha infância, cara, eu adorei assistir. O filme é de 1991 e conta a história do Cliff, um cara que pilota um avião de pulverização e também faz acrobacias aéreas. De repente, ele encontra um propulsor a jato em forma de mochila que quer ser usado pelos nazistas como arma. Então, ele usa aquilo ali para salvar o mundo. De uma forma que só assistindo o filme para você entender. Também existe nas HQs e agora existe até um desenho animado do Rocketeer. Só que no nosso programa ele vai existir de uma outra forma. É o Toy Makeover, o primeiro deste programa. O que é um Toy Makeover, Antonioni? Toy Makeover é simplesmente você pegar um boneco que já existe e transformá-lo em outro que ainda não existe, porque você vai fazer ainda com as suas próprias mãos. E eu trouxe um boneco que se transformou no Rocketeer. Você vai ver passo a passo por aqui e eu espero que você goste. Se for tentar em casa, faça tudo ao lado de um adulto e cuidado com os materiais utilizados. Vamos utilizar um boneco do Max Steel e para começar temos que arrancar a cabeça dele. Calma, ninguém se feriu ao gravar este vídeo. Depois vamos escolher a posição em que a estátua ficará. O ideal é paralisar o movimento colocando massa ou cola nas juntas, mas como eu vou cobrir ele inteiro de biscuit, não vai precisar porque quando o biscuit secar, ele já vai ficar paralisado. Depois tirar essa parte em alto relevo para que tenha um acabamento melhor no formato. Não precisa ser muito bem retirado, porque o biscuit vai tapar e você vai ajustar a forma. Com um pedaço de massa de biscuit, você vai abrir maior do que o braço e vai envolver fazendo a manga da jaqueta. Como a jaqueta é bem enrugada, você vai deixar que o biscuit enrugue. Se as rugas não ficarem do seu agrado, aprofunde-as ou faça outra usando o cabo do pincel. Faça isso nos dois braços. Abra um pedaço de massa do tamanho do tronco do seu boneco. Não precisa ficar muito certinho ao abrir, porque é couro e couro tem umas irregularidades. E coloque por cima dele. Faça a gola da camisa e com o mesmo cabo do pincel, faça todas as dobras. E cuidado, as dobras do ombro têm que se complementarem com as dobras do braço. Repita o processo nas costas e lembrando, não precisa ficar muito bem coberto, afinal de contas, nas costas dele virá o jetpack. Para fazer a calça, retire um pedaço de massa, abra e cubra até o joelho. Faça as rugas com o cabo de um pincel e repita isso do outro lado. O ideal é você observar o corte do tecido de uma calça de verdade. Tome cuidado também em fazer as rugas perto do joelho, porque dali para baixo é como se a calça estivesse entrando na bota. Então faz algumas ruguinhas a mais. Com a calça pronta, vamos para as botas. Eu vou aproveitar o pé e vou deixar do jeito que ele está, mas eu vou cobrir a parte da panturrilha para que seja como se fosse uma bota lisa de couro. Então, você vai enrolar a panturrilha, ajusta a massa, tira os excessos e com o dedo de água você vai dar o acabamento misturando a parte da massa com a parte do pé. Para os detalhes eu tirei umas tirinhas, esperei ela secar um pouco e colei na manga, porque ele tem umas correias com uma fivelinha, como se fosse um mini cinto, para grudar a jaqueta no punho. Então eu fiz os detalhes aí, ó. Depois de ajustar a gola e as mangas, eu colei as alças da jetpack. Ele tem uma correia nos ombros que passa por cima das alças. Foi a hora de colar. Lembrando que isso tudo é feito, espera dar uma secadinha para poder fazer a colagem, para que o biscuit fique um pouco mais firme e mais fácil de trabalhar. Com as alças do ombro e da cintura colada, vamos para a parte da frente da jaqueta. A jaqueta dele tem um detalhe que tapa o zíper com botões.
Então vamos fazer esse detalhe. Tem vários botões que foram bolinhas achatadas que eu colei depois de secas. Para fazer a jetpack eu usei um palito de picolé, 2 tubinhos de butacon feito em festa infantil, que eu já tinha em casa, né, de festas que eu já fui, e cola, também a massa de biscuit. Cortei a ponta na diagonal para que ficasse no formato dos tubos do jato. Colei uma na outra utilizando o palito para dar sustentação e uni com massa de biscuit. Lembrando também que a massa de biscuit ela encolhe ao secar, então você coloca sempre sobrando um pouquinho para levar em consideração esse encolhimento. Faça os detalhes. É bom sempre ter uma foto do objeto, no caso a jetpack. Para ajustar as emendas de um biscuit é sempre bom um cabo de um pincel e também água. Umedecer um pouco para que ele possa emendar e não aparecer tanto essas emendas. E faça os detalhes seguindo o desenho, a foto ou o molde. Para fazer a parte da turbina do foguete, eu usei EVA. Peguei esses pedacinhos de EVA preto e com o estilete eu fiz os risquinhos que tem na figura. Colei com supercola e fui fazendo as partes menores, porque é como se fossem anéis. Um pedacinho de EVA quadrado, eu cortei a pontinha para ficar no formato dos protetores, porque ele tem os protetores para que o jato, o fogo que sai das turbinas, não pegue na bunda dele. Com a jetpack pronta e colada, falta só um pequeno detalhe que foi o mais trabalhoso, já eu falo para vocês. Vamos para a cabeça. A cabeça do Max Steel não deu para ser usada nesse trabalho, então eu fiz uma cabeça do zero. Peguei uma bolinha de papel alumínio e fiz do mesmo tamanho que a cabeça do Max Steel. Cobri com massa de biscuit e comecei a trabalhar os detalhes, utilizando o quê? O dedo molhado e um pincel. Lembrando, tenha sempre ao seu lado uma foto ou imagem daquilo que você está modelando. Facilita muito. Depois da modelagem pronta e com um pouquinho de tempo de secagem, eu fiz umas cobrinhas de massa de biscuit, que são os detalhes da lateral do capacete. E colei. Nesse caso, como é biscuit em cima de biscuit, cola branca pega muito bem. Então agora, só acertar os detalhes. Aproveitando que o biscuit ainda estava um pouco mole e dava para ser modelado, eu peguei a ponta da minha chave de fenda e fiz as aberturas da boca dele. Ele tem uma crista no topo da cabeça. Essa crista eu fiz com EVA e colei com supercola. Depois eu parti para os olhos. Utilizando a ponta da chave de fenda e o estilete, eu marquei os olhos da figura. Olha só. Legal, né? E agora vamos para a parte mais chata da jetpack. A jetpack ela tem vários ribetes, vários parafusos, que eu precisei fazer várias bolinhas, achatar e esperar secar para poder colar na jetpack pronta. Depois dos ribetes colados, vamos esperar a peça secar por inteiro. Passou mais ou menos um dia. E vamos à parte mais legal: pintar! Passei prime em toda a peça. Depois eu cobri com tinta PVA fosca. Para a jaqueta eu utilizei caramelo. Deixei ela bem manchada e com o fundo do preto aparecendo, que é para dar aquele negócio de couro mesmo, né? Pinte tudo como se não houvesse amanhã. Ah, uma dica, tá? Pinta logo a jaqueta, cola a jetpack depois. Facilita muito, viu? Com a jaqueta já pronta, seca, vamos para as botas. Com a tinta chocolate, pintei todas as botas sem segredo nenhum. Falei que era bom esperar secar, porque não vai bater na parte que está com a tinta mole e borrar. A calça é bem mais simples, você vai pintar tudo de branco. Pode parecer estranho, porque você tinha pintado de preto antes, mas vai ficar umas sombras nas dobras bem legais. Faz toda a diferença. Com a mistura de tinta marrom, verde e mais um pouquinho de branco, eu coloquei água e saí jogando e secando com um pano, para ficar manchado e acumular apenas nas dobrinhas mais profundas. E o efeito ficou incrível.
Aí agora vamos partir para a cabeça. A cabeça, que também foi pintada toda de preto fosco, vai receber apenas um pouquinho mesmo, de tinta dourada, com o pincel quase seco, para dar aquele efeito bem envelhecido. Não deixa a tinta cair demais na parte da boca, nem dentro do olho, que ali é preto mesmo. Viu? Com o pincel quase seco. O mesmo efeito vamos repetir na Jetpack. Com o pincel quase seco, vamos pintar os detalhes dourados e depois todos os detalhes prata. Lembrando, o pincel quase seco, que é para ficar com alguns lugares bem pretinhos mesmo, e ficar aquela coisa de luz e sombra bem bacana. Eu fiz 2 quadradinhos, pintei de prata e coloquei o meio deles caramelo, que era para fazer a fivela. Depois de seco, eu colei. Além disso, pinte todos, mas todos mesmos, os botões da jaqueta de dourado. Para a tinta não se soltar, eu passei uma camada de verniz fosco. E o resultado é esse aí! Maravilhoso! Eu ainda fiz uma base com 2 palitos de comida japonesa, uma tampa de caixinha de madeira e enchimento para a almofada. Espero que você tenha gostado. Até o próximo sábado e tchau!